Pessoal, o outro algoritmo que resolve o problema da exclusão mútua por software que a gente vai ver é o algoritmo de Peterson. O algoritmo de Peterson ele tem a vantagem sobre o spin-lock que ele não exige a ordem estrita de entrada na região crítica. Então, com o algoritmo de Peterson, eu posso ter o processo 0 entrando uma, duas, três, quatro vezes sem que o processo 1 tenha que entrar igual no spin lock, né? Como que o algoritmo de Peterson funciona? Vamos dar uma olhada aqui, vamos tentar entender. Eu coloquei aqui na forma de duas funções, uma função enter region, quer dizer, entrar na região, que deve ser chamada antes de entrar na região crítica, e uma função leave region, que deve ser chamada quando sair, depois que sair da região crítica pelos dois processos que estão concorrendo pelo recurso compartilhado, né? Então, primeiro, se um processo tenta entrar na região crítica, chama enter region lá, e o outro não está interessado, ele vai conseguir entrar. Dá uma olhadinha. Enter region, vamos supor que o proc aqui seja 0, né? O identificador do processo seja 0. Então, enter region 0. Aí ele vai colocar essa variável interested 0 para verdadeiro, quer dizer, eu estou interessado em entrar na região crítica. E vai colocar a turn como sendo 0 também. Então, ele pega a região crítica, né? Na verdade, esse algoritmo ele pega a região crítica igual aquela primeira tentativa que a gente fez que eu falei que não funcionava. Mas aqui vai funcionar por causa dessa variável interested aqui, que na verdade não é compartilhada. O turn é compartilhado, né? O turn pode ter problema aqui, eu atribuí esse proc aqui para o turn e perder o processador aqui no meio e logo em seguida na hora que eu voltar eu executar isso aqui sem que eu tenha o turn valendo proc. Mas agora eu tenho esse array aqui, que eu vou ter um elemento para cada processo, para cada thread, né, que estiver querendo entrar na região crítica. Então, nesse interested aqui eu não tenho concorrência. Tá? Então, vamos voltar lá, vamos ver como que funciona. Então, vamos lá. Passei o meu interested para true e o turn, que é compartilhado, eu coloquei o meu identificador de processo, né, 0. Aí ele vai ficar esperando aqui enquanto isso aqui for verdadeiro, né? Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai ficar preso nesse while aqui, fazendo nada, né? O algoritmo de Peterson ele continua tendo o problema da espera ocupada. Então vamos lá. O turn é igual ao proc? É verdadeiro. Opa! Então eu tenho que olhar a próxima condição. Existe outro processo que está tentando entrar? Não. Então, isso aqui é falso. Então, esse I aqui vai ser falso. E o enter region vai prosseguir e o processo vai conseguir, a thread vai conseguir entrar na região crítica, né? Então, quer dizer, se não tiver outro processo interessado, outra thread interessada, eu falo processo não compartilha recursos, mas ele pode estar na região, executando em modo núcleo, né? Aí eu tenho recursos compartilhados, né? Então não é de todo errado falar processo, mas talvez fosse melhor eu falar thread, porque a thread é que compartilha recursos dentro do mesmo processo, né? Mas entendam aí que aí eu tenho compartilhamento, né? Ou o processo é um processo do núcleo, ou então a gente tem threads aí dentro, e a gente está falando de thread, né? Bom, voltando aqui. Então, quando não tem ninguém interessado, eu vou estar com esse interested aqui falso para os outros processos. Isso aqui sempre vai dar falso e eu nunca vou ficar agarrado aqui, vou conseguir entrar na região crítica, né? Agora vamos ver o outro caso, que é o mais interessante, né? De quando eu tenho duas threads tentando entrar na região crítica praticamente ao mesmo tempo, né? Então um processo vai entrar aqui, vai dizer que ele está interessado e vai passar a vez para o processo. E aí pode acontecer dele perder o processador nesse ponto aqui, né? Esse é o ponto crítico, né? Se ele perder o processador aqui, o outro processo vai entrar, vai sobrescrever o turn, que é compartilhado, né? Então ele vai colocar o processo aqui e vai passar o interested dele para tu. Então o que vai acontecer? Eu vou estar com os dois processos interessados, então o interested os dois processos vão estar true, mas um vai ter conseguido colocar o turn, o identificador do processo dele no turn, e o outro não. O outro vai ter colocado e vai ter perdido, porque o segundo processo vai sobrescrever a escrita do primeiro, né? Então, o que vai acontecer na hora que chegar nesse while aqui, né? Como aqui o outro processo vai ser verdadeiro para os dois, o que vai resolver vai ser esse aqui. Quem vai entrar vai ser o que tiver isso aqui falso, né? Então, o que tentou fazer
essa atribuição aqui primeiro e teve a sua atribuição sobrescrita pelo segundo, isso aqui vai ser falso. E ele vai sair fora, porque o AND vai dar falso, e o primeiro vai conseguir entrar na região crítica, o segundo vai ficar esperando. Mas vai ficar esperando até quando, né? Até o primeiro sair e aí colocar o false no intersted dele. Aí isso aqui, o intersted do outro processo, vai ficar falso, e aí esse falso aqui vai fazer o E ficar falso, e o segundo processo vai conseguir entrar na região crítica também. Então, graças a esse intersted aqui, que é uma variável que não é compartilhada, o algoritmo de Peterson resolve aquele problema do flag simples que a gente viu primeiro, consegue garantir a exclusão mútua, mas consegue resolver o problema da ordem estrita. Agora o processo pode entrar várias vezes, se o outro processo não estiver interessado, ele vai conseguir entrar várias vezes seguidas. Você vai poder ter coisas do tipo, processo 1 entrou, depois entra de novo 1, e o processo 0 vai entrar quando quiser, né, dadas esse processamento aqui, né, dadas essas condições aqui, tá? Mas o problema da espera ocupada ainda continua, né? Eu ainda tenho um while aqui que fica segurando os processos para não entrarem na região crítica em uma espera ocupada, fazendo testes sem parar, só para ser segurado, para ele não continuar e entrar numa região crítica que está sendo usado por outro processo, né? Isso aí.